Olá pessoal, eu sou Nelson Norberto, professor de Direito Administrativo, e no vídeo de hoje eu gostaria de comunicar a todos vocês que a gente vai elaborar uma espécie de tutorial para criação de peças processuais para a sua segunda fase no OAB. O objetivo aqui é a gente, a cada vídeo, aprender a fazer, aprender a confeccionar uma peça processual relativa à matéria de direito administrativo. Farei um levantamento das provas anteriores, vou achar cada uma das situações possíveis de ocorrer na sua segunda fase de direito administrativo e com você eu vou elaborar cada uma das peças possíveis e passíveis de cair na sua segunda fase do OAB. Vou dizer os pormenores, desde o endereçamento até o seu pedido final, considerando, obviamente, os artigos do novo Código de Processo Civil. Então você já vai ver no modelo lá da sua peça os novos artigos relativos à petição inicial, às tutelas de evidência, aos pedidos finais, às combinações, enfim, a gente já vai adequar a sua peça ao novo Código de Processo Civil, sem, claro, esquecer da legislação especial afeta a cada uma das peças, tá bom? O mais legal disso tudo é que é tudo de graça. Basta você curtir, compartilhar, comentar esses vídeos que iremos postar agora. Detalhe ainda é o seguinte, ao final de cada peça, na descrição de cada vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, o modelo que a gente estará elaborando. Para quê? Para que você simplesmente vá lá, faça um Ctrl+C, Ctrl+V, guarde no seu computador e fique estudando e treinando a sua peça em casa. A gente vai elaborar um esqueleto, um padrão para cada uma das peças, considerando os pormenores determinados em lei e atento ao que exige a banca FGV. Tá certo? Então, tudo gratuito para você. Chama seus amigos, curte, compartilha, divulga, que vai ser bem legal. Você não vai precisar comprar livro, você não vai precisar pagar aula, você não vai precisar fazer nada disso. Basta assistir o canal e construir comigo essa sua aprovação na OAB. Tá certo? Então veja, nesse primeiro vídeo a gente já começa com uma ação ordinária com o pedido de tutela antecipada. É a nossa primeira ação, a que eu chamo de ação coringa. Talvez, ao meu ver aí, a mais fácil de fazer e também a mais legal. Então já lhe convido a participar, vem comigo, vamos começar aí esse tutorial de elaboração de peça processual para a sua segunda fase da OAB de Direito Administrativo. Então, curta aí o tutorial, tamo junto! Então pessoal, já vamos começar aqui a nossa primeira peça prática profissional para o exame de ordem dos advogados do Brasil. Conforme que eu falei, a cada vídeo a gente vai analisar um caso problema e a partir dele elaborar a nossa peça prática profissional. Para esse vídeo eu levei em consideração aqui, estou levando em consideração a última prova realizada pela Fundação Getúlio Vargas e que trouxe como caso problema justamente essa situação que a gente vai analisar a partir de agora, tá? Lembrando que eu vou aqui grifar para vocês os pontos importantes, você vai acompanhando aí, vai grifando também para a partir daí perceber como é que a gente vai elaborar a nossa peça prática profissional, tá bom? Então vamos lá, o primeiro caso traz a seguinte problemática. Marcos Silva, aluno de uma universidade federal, autarquia federal, inconformado com a nota que lhe for atribuída em uma disciplina do curso de pós-graduação, abordou a professora Maria Souza, servidora pública federal, com um canivete em punho e, em meio a ameaças, exigiu que ela modificasse a sua nota. Nesse instante, a professora, com o propósito de repelir a iminente agressão, conseguiu desarmar e derrubar o aluno, que na queda quebrou um braço. Diante do ocorrido, foi instaurado o processo administrativo disciplinar PAD para apurar a eventual responsabilidade da professora. Ao mesmo tempo, a professora foi denunciada pelo crime de lesão corporal. Na esfera criminal, a professora foi absolvida,
vez que restou provado ter agido em legítima defesa em decisão que transitou em julgado. O processo administrativo, entretanto, prosseguiu sem a citação da servidora, pois a comissão nomeada entendeu que a professora já tomara ciência da instauração do procedimento por meio da imprensa e de outros servidores. Ao final, a comissão apresentou relatório pugnando pela condenação da servidora à pena de demissão. O PAD foi encaminhado à autoridade competente para a decisão final, que, sob o fundamento de vinculação ao parecer emitido pela comissão, aplicou a pena de demissão à servidora, afirmando ainda que a esfera administrativa é autônoma em relação à criminal. Em 10 de 4 de 2015, a servidora foi cientificada de sua demissão por meio de publicação em Diário Oficial, ocasião em que foi afastada de suas funções, e em 10 de 9 de 2015 procurou seu escritório para tomar as medidas judiciais cabíveis, informando ainda que desde o afastamento está com sérias dificuldades financeiras, que a impedem, inclusive, de suportar os custos do ajuizamento de uma demanda. Como advogada, elabora a peça processual adequada para amparar a pretensão da sua cliente, analisando todos os aspectos jurídicos apresentados. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Primeiro aspecto jurídico apresentado, tá? Marcos foi o aluno agressor, não é isso? Marcos foi o aluno agressor, tá aqui. Tá? Marcos Silva, aluno agressor. Ele tentou agredir a professora, não é? Que por conta dessa razão, aqui ó, a nossa professora, né, professora Maria Souza, que por essa razão, repelindo essa agressão injusta, derrubou o rapaz, Marcos, né, que quebrou seu braço. Por conta disso, foi instaurado um processo administrativo disciplinar, aqui ó, para o afastamento da professora, né, que também, inclusive, foi denunciada por crime de lesão corporal. Tá ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Diante dos fatos aqui narrados, a professora, ela foi demitida, né? Foi instaurado aqui, ó, o procedimento, né? E ela foi então demitida do cargo que anteriormente ocupava, ó, encaminhada à autoridade, o PAD encaminhado a autoridade competente para a decisão final, e sob fundamento de vinculação ao parecer emitido pela comissão, aplicou a pena de demissão. O detalhe aqui, o processo administrativo disciplinar, ele tramitou sem a ciência, né, sem a ciência da professora, da interessada. Isso é um problema grande, né, justamente porque fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá ok? Bem, há outros argumentos aqui da comissão, o fato de sua conduta estar vinculada, a autoridade competente estaria vinculada ao relatório, ao parecer da comissão, é um ponto. E um outro ponto que você deve levar em consideração aqui, muito importante, é justamente essa data, ó, que ela tomou ciência do suposto ato ilegal, tá ok? E o momento em que ela procurou você no seu escritório para efetivamente ajuizar a ação, tá bom? Então veja só, quem lhe procura no escritório é a professora, você é o advogado da professora, tá? Então, logo, a parte autora da ação, é justamente a nossa querida professora, né, Maria de Souza. Agora a gente está já em nossa peça. Lembre o seguinte, ela é autora e ela foi demitida da Universidade Federal. A Universidade Federal, a própria questão diz, é uma autarquia federal, que, portanto, goza de personalidade jurídica própria, capacidade processual e pode sim configurar no polo passivo da relação processual, tá? É por isso que eu já coloco aqui, ó, Maria Souza, na sua petição inicial, tá? Vamos esquecer essa parte aqui do endereçamento inicialmente. Eu já coloco aqui Maria Souza como autora, servidora pública federal, porque essa informação está lá na nossa questão, tá?
portadora do RG número tal, inscrita no CPF número tal, residente e domiciliada no endereço tal, tá? Repare que aqui eu não coloco absolutamente nenhuma outra informação que não esteja na questão, né? Justamente para evitar a identificação da prova. Lembrem disso. Eu dei essa dica no nosso último vídeo. Não identifique a prova, só coloque aquilo que está exatamente na sua questão, tá? Então, Maria de Souza é quem tem legitimidade ativa para postular, é a autora da ação, é servidora pública federal, portadora do RG tal, inscrita no CPF tal, número tal, residente domiciliada em tal lugar, tá? Bem, por seu advogado, que é você, e repare que aqui, ó, eu também não coloco nada, absolutamente nada de identificação pessoal, por seu advogado, ponto. Inscrito na OAB, número tal. Repare também que eu tenho um cuidado de nem colocar que OAB é essa, ó. Eu só coloco OAB, né? Obviamente pode ser Pernambuco, pode ser Alagoas, pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser qualquer outra. Mas para evitar problemas, só coloque OAB, OAB número tal, tá certo? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar a presente ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. Aqui é um detalhe muito importante. O examinador colocou lá aquelas datas, né? A data que ela tomou ciência, a data que ela tomou ciência e a data que ela procurou seu escritório. Aqui, ó, 10/4 ela tomou ciência, 10/9 ela procurou seu escritório. Para quê? Para induzir o candidato a achar, né, a escolher como peça processual o mandado de segurança. Mas lembrem que para o mandado de segurança ser ação cabível, né, o ato ilegal não pode datar mais de 120 dias do ajuizamento da ação, tá certo? Segundo a lei 12.016, que é a lei do mandado de segurança, ok? Então, observe, se não cabia, então, mandado de segurança, em razão desta data, deste prazo, só nos restará o ajuizamento de uma ação ordinária, tá certo? Com pedido de antecipação de tutela, e já eu vou lhe dizer por quê. Olá, o outro ponto importante é o legitimado passivo, que é justamente a Universidade Federal, ok? Ela era professora da Universidade Federal. Foi a Universidade Federal quem instaurou o seu procedimento, o seu processo administrativo disciplinar e que abruptamente, né, lhe demitiu. Como a Universidade Federal é uma autarquia, e vocês sabem, né, uma autarquia do tipo cultural, né, ela possui personalidade jurídica própria, capacidade processual, e é por isso que ela está aqui enquanto legitimado passivo e não está a União. Tá ok? Bem, como é uma autarquia federal, logo, quem é o competente para processar e julgar este feito? A Justiça Federal, né? Aqui, ó, da Seção Judiciária do Estado de, né? Olá, ao excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Tandanã Vara da Seção Judiciária do Estado de, tá? Veja só, por que é que eu não identifiquei o Estado? Por que é que eu não identifiquei a vara? Porque a questão não traz, não é? A questão não diz que universidade federal é essa, e a questão não diz que você poderia ajuizar em razão de alguma dependência, em razão de alguma conexão a determinada vara. Então, para evitar uma identificação da peça, coloque lá, observe, perceba, descubra, na verdade, quem seria a esfera jurídica competente para processar e julgar e apenas enderece genericamente a sua petição. Tá ok? Então, vê, a gente vai começar a sua petição inicial descobrindo esses aspectos. Quem é o legitimado ativo e quem é o legitimado passivo. Por quê? Em regra, a partir do legitimado passivo é que a gente descobre quem tem competência para processar e julgar o feito. Tá ok? Mas na redação da sua petição, a gente endereça, faz o endereçamento,
ok? Ao excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Tananã, vara da seção judiciária do estado de Tananã, tá? E qualifica a parte. Maria de Souza, servidora pública federal, que é o que tem nas informações da questão, portadora, inscrita, residente domiciliada, por seu advogado, sem dizer de quem se trata, inscrito na OAB número tal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar a presente ação ordinária com pedido de antecipação de tutela em face da Universidade Federal. Tranquilo? Olá, é sempre importante você colocar aí os argumentos, na verdade, os fundamentos jurídicos da sua petição, ok? Então, a gente já colocou aqui, ó, nos termos do artigo 319, 311 do CPC, e aí, ó, o detalhe, eu já estou levando em consideração, tá? Os novos artigos do novo Código de Processo Civil, 319, que se refere à petição inicial, 311, que se refere às tutelas antecipadas, às tutelas de urgência e às tutelas de evidência, tá certo? E outros do CPC. Além do artigo 8.112, além da lei, na verdade, 8.112, eles são servidores públicos federais, né? Ela é servidora pública federal, e além da lei, né, de processo administrativo, que é a lei 9784/90, né? Então repare que a gente coloca aqui 3 fundamentos legais já no cabeçalho da sua petição inicial, que é o que realmente irá fundamentar a sua pretensão, tá? Então basicamente esses são artigos genéricos, principalmente o artigo 319, tá? E além deles você vai enumerar aqui a lei referente ao tema do seu problema, né? Ela é servidora pública federal, está sofrendo um processo administrativo. Então, lei do Estatuto Público, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais e a lei do processo administrativo, que traz muita coisa aí do processo disciplinar, ok? Depois, então, a gente passa a conhecer os fatos, tá? Ó, é bem verdade que a questão já traz pra gente, né, todos os fatos, senão não teria como você efetivamente elaborar a sua peça. Mas o examinador quer que você elabore melhor, que você mostre que sabe redigir, né? Que você sabe redigir o problema, que você sabe mostrar para ele, né, como é que acontece a situação jurídica, enfim, tá? Ó, como eu tô aqui em casa, né, e tenho mais tempo que você, eu fiz o fato aqui um pouco mais elaborado, mas você vai observar apenas essa dica que eu vou lhe dizer aqui, tá? A gente vai ler os fatos de novo da nossa petição, mas você vai perceber que nesses fatos agora eu vou colocar os problemas que a gente precisará enfrentar na nossa peça, tá bem? Olha lá, então bota, a autora é professora universitária e sempre exerceu o seu ofício com competência, qualidade e preocupação com o desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos, tá? Isso aqui não está na questão, mas se eu colocar, não tem problema nenhum, não estou identificando a peça, eu sou advogado, eu tenho que de alguma forma elaborar a melhor defesa do meu cliente, tá? Apesar do zelo no exercício de tão nobre ofício, surpreendentemente, foi abordada por um dos discentes da universidade, que aí eu já indico aqui como agente passivo, né? Seu aluno, Marcos Silva, que, inconformado com a nota que lhe fora atribuída na disciplina, exigia que a professora a alterasse, sob agressões e ameaças, inclusive com canivete em punho. Veja, eu não inventei nada, tudo isso aqui está justamente na nossa questão que a gente acabou de analisar, tá? Ante aquela situação extrema, como um golpe de mestre, a autora conseguiu desarmar e derrubar o aluno que, na queda, quebrou o braço. Diante do ocorrido, foi instaurado o processo administrativo disciplinar PAD para apurar a responsabilidade funcional da professora, além de ter sido denunciada pelo crime de lesão corporal. Ressalte-se que, apesar de ter sido absolvido na esfera criminal por legítima defesa, para sua surpresa, o processo administrativo instaurado
para apurar a sua suposta falta, prosseguiu, inclusive, sem a sua ciência, pois em momento algum foi citada para responder aos fatos contra ela imputados, sob a frágil e ilegal alegação de que tomara conhecimento da autuação administrativa por meio da imprensa e outros servidores. Tá certo? Assevere-se que a comissão processante pugnou pela pena de demissão, que foi plenamente acolhido pela autoridade competente para demiti-la, uma vez que entendeu que sua conduta era vinculada e que, portanto, não havia outra opção senão a de excluí-la do serviço público, ainda mais porque entendia que a esfera administrativa era autônoma e, em relação à esfera criminal, nunca numa atitude ilegal e desarrazoada do trato administrativo. Repare que eu falei a mesma coisa de um modo diferente. O que você vai ter que entender aqui? O que é que você vai ter que prestar atenção aqui? Você vai perceber que para cada parágrafo desse aqui, ó, para cada parágrafo desse eu coloquei um problema. Repare, um problema que eu vou ter que enfrentar mais adiante, ó. Vê, ressalte que apesar de ter sido absolvida na esfera criminal, apesar de, né, por legítima defesa, para sua surpresa, o processo administrativo instaurado para apurar a sua suposta falta prosseguiu, inclusive sem a sua ciência. Repare que eu já estou mostrando aqui o problema que eu vou enfrentar, tá? Pois em nenhum momento, em momento algum, foi citada para responder dos fatos contra ela imputado sobre a frágil e ilegal alegação de que tomara conhecimento da autuação administrativa por meio da imprensa e outros servidores, tá? O outro ponto aqui, ó, se você observar, o outro ponto aqui, o outro problema está justamente nesse outro parágrafo, ó. E isso é uma razão de existir, tá? Eu estou organizando logicamente os meus fatos, ok? Sob pena de ver a minha petição inicial indeferida, tá? Então, organizando logicamente os meus fatos, apresentando o problema que eu vou enfrentar mais aqui abaixo, ok? Então, vê, assevere-se que a comissão processante pugnou pela pena de demissão, que foi plenamente acolhido pela autoridade competente para demiti-la, uma vez que entendeu que sua conduta era vinculada e que, portanto, não havia outra opção senão a de excluí-la do serviço público, ainda mais porque entendia que a esfera administrativa era autônoma em relação à esfera criminal, numa atitude ilegal e desarrazoada do trato administrativo. Está aqui outro problema, tá certo? Esses problemas serão analisados, serão avaliados já no mérito da nossa demanda, Mas repare que eu organizei cada um dos problemas em um parágrafo, justamente para que eu possa observar lá na frente e você vai perceber que eu vou resolver ou dar a solução de cada um daqueles problemas por cada um desses parágrafos também apresentados, ok? Mas antes disso, um ponto que eu acho muito importante na sua petição é você colocar, ó, esse tópico aqui, ó, esse tópico, tá? E grifo de vermelho, porque eu vejo como pontos obrigatórios da sua petição. Repare que, ó, o que eu estou grifando de vermelho, você tem que colocar na sua petição, ok? Então, endereçamento, qualificação das partes, sem identificar o advogado, o tipo de ação que você está ajuizando, o agente passivo, legitimado passivo, coloquei de verde uma informação que é importante, mas que se você também não colocar aqui, né, não, certamente não irá lhe prejudicar, tá? E coloquei aqui de amarelo alguns pontos que são importantes também, mas que são variáveis de acordo com o problema, tá bom? Então, ó, de vermelho, para lhe chamar bastante atenção, estou colocando esse ponto aqui, do cabimento da ação via adequada. Eu reputo de suma importância você colocar este ponto em todas as suas peças. Por quê? Porque você, além de justificar a escolha da sua peça, você descarta a possibilidade de outras, né? E mostra ao seu examinador que você entende do que você está falando, tá bom?
Então, ainda que você não consiga justificar o porquê de ser aquela, você consegue justificar o porquê de não ser outra, considerando algumas informações que a própria questão lhe coloca, tentando lhe induzir em erro, tá certo? Então, vê, esse ponto aqui, ó, do cabimento da ação, é importantíssimo você abrir um tópico só para ele, tá? Então, veja, eu já coloquei aqui, ó, a via escolhida é a que melhor se mostra adequada à defesa dos interesses da autora. Isso porque foi cientificada de sua demissão em 10 de 4 de 2015 e somente em 10 de 9 de 2015 compareceu a este escritório da advocacia para que fosse promovida a presente ação ordinária. Ou seja, mais de 120 dias da ocorrência do referido ato ilegal, o que já afasta a impetração de eventual mandado de segurança nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016 de 2009. Repare que aquela informação referente ao tempo, né, ao tempo, ao prazo, era justamente para que eu acreditasse se tratar de um mandado de segurança. Tá? Como eu percebi essa jogada do examinador, então eu vim aqui abrir um tópico do cabimento da ação e descartei a possibilidade de impetração deste remédio constitucional. Ok? Repito, é muito importante você abrir um tópico para este ponto aqui da petição, qualquer que seja. Tá bem? Olha lá. Um outro ponto legal, um outro ponto que você tem que observar, e aí eu já vou aqui, ó, trocar até a cor, né, na verdade eu vou deixar aqui no vermelho para que você perceba, que realmente é importante, mas desde que a questão traga, tá? Tá certo? Eu vou colocar aqui, então, em verde, né? Conforme aquela parte também dos fundamentos, ok? Então, ó, coloque em verde da gratuidade da justiça. Por quê? Porque você vai perceber na questão, que ele fala lá, ó, ó, está com sérias dificuldades financeiras que impedem, inclusive, de suportar os custos do ajuizamento de uma demanda, ok? Então, só por isso, já lhe obriga a abrir este tópico da gratuidade da justiça. Nem todas as questões trará esse ponto, mas essa trouxe, você então está obrigado a abrir esse tópico. E aí eu coloquei: ressalte-se que a autora é professora universitária e, como sabido, sempre percebeu parcos salários. Além disso, foi demitida injustamente, de modo que não possui reservas financeiras para prover os custos de um processo judicial tão penoso, sem prejuízo do seu e de sua família. Né? Sem prejuízo seu e de sua família. Nessa toada, requer de início que seja deferida a justiça gratuita nos termos da Lei 1050/60, tá certo? Nos termos da nossa lei de gratuidade, né, de justiça. Ok? Tranquilo? Então fica fácil, né? A gente já começou aí a estruturar a nossa peça, considerando aqueles pontos que eu coloquei aqui para vocês. Então a gente vai desde o endereçamento para a qualificação, né, legitimado ativo, qualificação, quem é o advogado sem identificar, olá, o tipo de ação, legitimado passivo, o fundamento da sua pretensão, a narrativa dos fatos, considerando que você pode, e eu recomendo que faça, a elaboração de um parágrafo para cada problema, tá? Um parágrafo para cada problema, tá? Depois, o cabimento daquela ação, o porquê de você estar escolhendo ela ou o porquê de você não estar escolhendo outra,
tá ok? Da gratuidade da justiça, conforme a questão apresenta, para que só então você possa realmente ingressar no mérito, né? No mérito da sua petição. Tá bom? Olá, para o mérito da outra petição, da nossa petição, para que o vídeo não fique muito longo, eu farei outro vídeo tratando, continuando aí, né, essa nossa aula, esse nosso tutorial da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, já nos termos do novo CPC para a prova de direito administrativo, segunda fase da OAB. Tá certo? Então acompanha aí, porque tem a ação ordinária parte 2. Valeu? Um beijo para vocês aí, tamo junto, vamos seguir em frente. Valeu!